Olá, amigos ouvintes da Divulgar, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma reflexão maravilhosa. O título é Consultar o Futuro, do meu querido Richard Simonetti. Está na revista O Reformador, junho de 2017. Eu amo de paixão esse autor. Me identifico muito com ele. Acho que eu já falei outras vezes isso para vocês aqui. Então vamos ver o que o Richard tem para nos falar hoje. E ele começa assim. Transitando por São Paulo, vi em vários postes de energia elétrica curioso anúncio. Vidente espírita, conheça seu presente e futuro. Quem nunca? Embaixo o telefone do consultor. O que há de mais lamentável em anúncio dessa natureza é a desfaçatez dos autores, vinculando sua atividade ao espiritismo. Geralmente bota, né? Espírita fulano de tal, não é isso? A espírita fulano de tal. A situá-lo como a mera buena dicha, uma leitura da sorte. Há pessoas viciadas nessas consultas. Tem gente que não dá um passo sem consultar uma vidente. Sempre à procura do suposto médium mais sensível, mais capaz de desvendar seu futuro, com quem o vê numa bola de cristal. Pagam caro, porquanto esses profissionais que comercializam revelações, têm grande habilidade para tirar o dinheiro dos consulentes, principalmente quando usam de sortilégios para afastar males ou atrair bênçãos. Isso é fato, gente, mas é muito comum isso acontecer. É muito, muito, muito comum. As pessoas, quando não tem mais nenhuma expectativa de vida, ela corre para a vidente, para ver a vidente. Vai lá. É complicado. Mas é a vida, né? É o livre-arbítrio. O que a gente pode fazer? Continuando. Geralmente são falsos videntes os que se dedicam a essa profissão. Seu grande desafio é iludir os incautos, simulando poderes que estão longe de exercitar. Não obstante, alguns parecem efetivamente capazes de penetrar nos arcanos celestes, prestando informações coerentes no entender dos consulentes. Isso não significa que estejam a desvendar o futuro. Quando dotados de sensibilidade, particularmente nos domínios da psicometria, digamos que leem o íntimo do cliente, suas expectativas e preocupações. Imaginemos uma senhora desconfiada de que o marido mantém relação extraconjugal com a vizinha. A vidente dirá: cuidado, seu marido está envolvido com uma pessoa próxima do seu lar. Ela já chega contando, né? Olha, eu estou desconfiada disso, eu quero ver se é verdade e tal. Aí a consulente vai e confirma para ela. Informação equivocada. O marido é fiel aos compromissos conjugais. O vidente apenas captou que estava no íntimo da esposa, fixada naquela preocupação. Outro exemplo. O filho do cliente está estudando direito, com a intenção de prestar concurso para a magistratura. O vidente veja o seu filho num tribunal com responsabilidade de julgar. O vidente geralmente diz o que a pessoa que vai lá consultar está pensando, ou desejando, ou imaginando, mas ele consegue, através de nuances, conversas ali entre ele, assim, como quem não quer nada, ele descobre tudo que a pessoa quer ouvir. Aí ele diz. Não é o futuro que ele está vendo, apenas a expectativa do pai.
Há que se considerar ainda que esses videntes, quando funcionam como médios, são não raros intermediários dos próprios obsessores que perturbam os consulentes, iludindo-os para mais facilmente exercitarem seu domínio sobre eles. O cara chega lá como é que a gente diz? A cartomante, né? A vidente, cercada de obsessor. Os obsessor, passa para o lado da vidente e fala as coisas tudo para ele. Ameaça, apronta todas. Porém, no livro Libertação, Psicografia de Franciscano Xavier, o espírito André Luiz reporta-se a uma situação dessa natureza. Ele fala assim: uma jovem estava sendo vitimada por cruel processo obsessivo que vinha minando suas energias e produzindo males que os médicos não conseguiam debelar. Buscando o socorro de um médium, em consultório do além, ela e o marido foram iludidos pelos próprios obsessores, a lhes informarem que o caso era para a medicina da terra. Comprometiam assim a possibilidade de uma intervenção mais eficiente se os interessados procurassem um centro espírita bem orientado, não um profissional de mediunidade. Então, o que aconteceu aqui? No momento em que os obsessores disseram para ele, não, teu caso é na medicina humana, né? A medicina da terra. Ele tirou toda a possibilidade de ele se curar no centro espírita. E quantos irmãos nós não encontramos aí tomando medicamento, né? Com psiquiatra, com neurologistas, trancafiados em quartos nos hospitais de doentes mentais, porque ele foi atrás de uma vidente para dizer qual era o problema que ele tinha, orientação, e ele disse, não, tu não vai para o centro espírita não, tu vai lá para o médico da terra, que é para tu morrer mais depressa. É assim. Continuando. Nosso futuro não está escrito nas estrelas, já que a única fatalidade a que todos estamos sujeitos é a morte. Isso é verdade. A única coisa que a gente tem certeza absoluta é de que nós vamos desencarnar um dia. Um dia. Não sabemos nem que dia é. É a única certeza absoluta que nós temos. É que nós vamos desencarnar um dia. Ninguém ficará para a semente. Todos morreremos um dia, ainda que não encaremos com simpatia essa perspectiva. A gente tem medo da morte, né? A gente tem medo. Porque sabemos que somos devedores e quando a gente chega lá do outro lado a gente tem que acertar as contas. É como a gente fala, um dia a conta chega. Né? E quando a gente quer parcelar essa conta, aí é que a coisa se complica. Benjamin Franklin tem até um pensamento bem humorado a respeito. Ele fala assim: todos querem ir para o céu, ninguém deseja morrer. É bem verdade que, tanto quanto possível, há um planejamento espiritual para a jornada humana, em relação a vários aspectos, como profissão, família, posição social, raça, condição física e atividade religiosa. Eu digo isso, eu tenho plena certeza de que antes de eu vir para cá agora, nesse meu momento que estou encarnada aqui na terra de provas e expiações, eu fiz um planejamento. Eu escolhi a minha família me aceitou, escolhi minha profissão, escolhi o meu país, a minha cidade. Se eu não tiver descido por compulsão, né? Tu vai ter que ir de qualquer jeito, porque aí não tem planejamento. Tu vai ter que ir e tu vai. Mas eu talvez, quem sabe, se eu tive a sorte de fazer meu planejamento, né? Pena que a gente esquece. Pena? Não pena não. A gente precisa esquecer, porque senão a gente surtava.
Se a gente fosse lembrar de todos os nossos equívocos de vidas passadas, a gente ia viver eternamente tomando calmante. Eu costumo dizer isso. Se eu conseguisse ter uma noção do que eu já fui em vidas passadas, eu acho que eu tomava calmante para dormir o tempo todo. Porque eu não devo ter sido boa coisa, não. Mas a gente sempre é rainha, né? Nunca ninguém é escravo. A gente sempre nasceu em países europeus, nunca no Nordeste do Brasil. A gente sempre pensa cria essas historinhas na nossa cabeça, historinha da carochinha, né? Continuando. Não obstante, são meros sumários de abertura para capítulos em branco. O que vai ser grafado nesses capítulos ficará por conta do livre-arbítrio do reencarnante. Exatamente. Nós fazemos todo um planejamento, né? Mas é quando a gente reencarna, a gente esquece desse planejamento. E aí entra em ação o livre-arbítrio. Se eu já vim um espírito mais ou menos elevado, com um conhecimento melhor, é possível que eu consiga fazer alguma coisa. Cumprir a minha missão que eu me comprometi, né? Mas se eu ainda sou um espírito rebelde, só complico as coisas. Se eu tiver egoísmo e orgulho, então, aí eu tô mal. Não é verdade? Podemos fazer bem mais do que foi proposto, ou bem menos, assim como entrar por desvios, afastando-nos do roteiro, complicando a existência, como acontece com muita gente. Oportuno considerar a questão 869 do Livro dos Espíritos, que fala assim: com que objetivo o futuro é oculto aos homens? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade. Porque seria dominado pela ideia de que se uma coisa tem que acontecer, não adianta ocupar-se com ela. Ou então tentaria impedir que acontecesse. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejarias opor-se. Assim é que muitas vezes, sem o desconfiares, tu mesmo preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Esse capítulo, essa questão do livro dos Espíritos 869, ela deixa muito claro por que nós precisamos esquecer das nossas vidas passadas, do que nós fomos, do que nós praticamos e até do que nós nos comprometemos. Para que a gente tenha a liberdade de trilhar o caminho que a nossa consciência pede, que o nosso coração pede. E o nosso melhoramento, ele ocorre com as nossas atitudes, com a nossa mudança interior. Porque se eu vier com o roteiro na minha mão, é como diz aqui a questão do Livro dos Espíritos. Não, esse aqui não. Esse aqui eu posso fazer. Esse aqui não. Qual o sentido que teria? Né? A gente não conseguia evoluir. A gente ia voltar para o outro plano do mesmo jeito que nós chegamos. Porque nós não fizemos uma mudança interior. Nós apenas cumprimos um ritual. Cumprimos um questionário, uma lista de tarefas. E isso não é o proposto. Né? A nossa vinda para o mundo terrestre, inclusive para agora, para o mundo de provas e expiações, é para nós expiarmos as nossas falhas, é para nós crescermos espiritualmente, é para nós fazermos a nossa mudança moral. Com script não adianta. Ou será que eu estou enganada? Eu acho que não. Não teria sentido. Não teria sentido.
Então, essa leitura de hoje, ela nos deixa muito claro a necessidade do esquecimento de vidas passadas. Para que a gente não siga script, para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga crescer espiritualmente, crescer moralmente. Como é que a gente cresce moralmente? Praticando o bem, amando o nosso próximo, esquecendo, tirando do nosso íntimo o tal egoísmo e o tal orgulho, que são os parâmetros de todos os equívocos da nossa vida. É o orgulho e o egoísmo. No momento que a gente conseguir superar esse sentimento tão arraigado na nossa matéria, na nossa mente, na nossa condição moral, a gente vai conseguir evoluir. Evoluir para a evangelitude. Foi para isso que nós viemos. Evoluir para a evangelitude. Nós somos filhos de Deus, irmãos do nosso amado Mestre Jesus. E nenhum dos dois nos quer mal, pelo contrário. Ele nos perdoa a todo momento. Ele nos dá oportunidade a cada instante, a cada segundo. A gente está teimando e ele está dizendo, não é por aí. Minha filha, venha por aqui. Venha, eu lhe dou a mão. Pegue o Evangelho segundo o Espiritismo. Vai estudar. Pega a Bíblia. Ao invés de você ir para a rua, fazer baderna, vá para um templo, vá orar, vá conversar com Jesus. Vá ajudar seu irmão que está com fome, que está com frio, que está com sede. É assim que Jesus fala para a gente. É a gente tinhosamente, não, eu vou para acolá, que acolá está melhor. E aí depois, a gente chora. E chora de novo para pedir para voltar, para consertar. E aí comete os mesmos erros. Mas um dia, como diz uma grande amiga minha do Centro Espírita, a gente chega lá. Porque Jesus não desiste da gente. Não esqueçam disso. Jesus não desiste da gente. Tá certo? Concluindo com um parágrafo bem interessante. Melhor cuidado de presente com os valores do bem e da verdade, deixando o futuro aos cuidados de Deus. Olha que maravilha! Melhor cuidar do presente com os valores do bem e da verdade, deixando o futuro para os cuidados de Deus. E essa foi mais uma reflexão que eu fico muito grata por essa oportunidade. Como eu agradeço a Deus todos os dias por estar tendo essa oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo conhecimentos, aprendendo com vocês, trocando ideia com vocês. E por isso eu peço, deixem um like, deixem as opiniões, deixem as críticas lá na nossa página, divulgar.net no YouTube. Eu leio todas e sempre agradeço. Porque para mim é uma gratificação muito grande saber que vocês estão me acompanhando e que vocês estão gostando do que eu estou fazendo. Porque isso aqui é uma missão que eu faço com muito amor, com muita gratidão. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.